O Candé falou assim, cara, a gente vai fazer uma cena de capoeira, queria contar a história, a lenda do zumbi, né? E eu preciso de um negão, cara, alguém que seja assim muito carismático, que tenha o lance da capoeira, mas que ao mesmo tempo tenha a mentalidade dos menestréis, que saiba jogar pro coletivo, que seja uma pessoa simpática. E eu não conhecia. Aí na época a Cris Cruz que falou, cara, eu conheço o cara, é o Tyson, professor de capoeira, ali de Perdizes. Aí ela falou, vamos lá comigo na academia? Eu falei, vamos embora. Aí chegamos lá, o Tyson com aquela simpatia dele, recebeu a gente com um sorrisão no rosto. Vamos fazer teatro, Tyson? Teatro? Nunca fiz teatro. Não, vamos lá, uma ideia nova, e vai ter uma parte que fala de capoeira, legal, e a gente precisa, de um negão ali para representar e tal. Aí ele falou, vamos embora, topou na hora, assim, sem pensar duas vezes. Eu nunca fiz, até hoje, eu nunca fiz um curso, né, que eles dão, aula, né. Eu aprendi tudo no decorrer do Lendas, com o Rica e com a Cris e a galera, né, mas o Rica e a Cris foram que mais me ensinaram. Tá, então eu lembro que quando rolou a possibilidade de fazer a cena da capoeira, de contar, né, sobre essa tribo linda que é a capoeira, eu lembro que o Candé falou, não, achei o cara para fazer a capoeira, né? Aí chegou o cara, né? Aquelas 2 metros, negão, meu sarado, né? Aqueles dente branco, aquela coisa fofa. Ele não abria a boca, né? Aquela pessoa super tímida. Nossa, ele só não ficava vermelho porque aquele negão não dá para ficar vermelho, né? Quando eu subi a primeira vez no palco, eu vou te falar que o nervosismo tomava conta. Eu não parava de andar para um lado e para o outro e ficar cantando. Meu tempo todo de Lendas, de oficina, a única pessoa que eu acho que fez todas as peças era o Tyson. Por que eu faço todas as lendas? Porque o Candé até hoje não aprendeu a capoeira direita. A capoeira tem esse jogo teatral vivo, eu acho. Eu sempre quis juntar a capoeira e o teatro. Tanto é que quando eu fui fazer Célia Helena, eu fiz aula de capoeira no Célia Helena e ajudava o Gessé, que era o nosso professor da época, a botar coisas do teatro junto com a aula de capoeira. Então tinha muita cena ali do Tyson na capoeira, que a gente brincava, eu e ele, e a gente falava, que nem eu falava, professor, hoje dá um beijinho no joelho. Então ele fazia na capoeira, não sei o que, aí ele ia lá, levantava e beijava o joelho, sabe? Quando eu vi o Tyson, eu falei, pronto, achei minha galera, e a gente se deu bem na hora. No meu Lendas e Tribos, eu fazia a cena de capoeira com o Tyson. Ele veio, mas ele entrava em cena, é incrível aquele corpo gigantesco fazendo o que ele faz, né? Aquela movimentação, a gente aprendeu tanto, ele dava aula de capoeira pra gente, e ele é um cara de poucas palavras, né? E muitos movimentos. Eu acho que as duas, elas dialogam muito bem, né? Aliás, é um diálogo, né? Eu acho que o jogo de capoeira é um jogo de pergunta e resposta, e o jogo do teatro também é. Lendas foi um soco na cara, foi um animal. Tinha a cena da sereia, que era uma coisa majestosa, e era a Dani Rabelo dançando, fazendo aqueles movimentos do butô, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu acho que é muito mais fácil a gente tirar os peitos para fora, para a plateia, né, do que para os seus próprios amigos ali em cena. Então, como era uma cena feita cheio de meninos, essas coisas, eu era super nova, né, então era uma coisa que ninguém olha para os meus peitos. Você pode fazer a cena, mas tem que ficar todo mundo na sua aí, né? Até hoje, na cena da sereia, as meninas ficam fora e as que têm o cabelo mais comprido ficam com as costas pro público. Que um dia ele chegou para fazer uma geral antes de fazer a peça, estrear, e falou assim, vamos fazer uma geral, só que cada um vai fazer uma outra coisa. Ninguém vai fazer o que faz. E o Cook tinha um cabelo, gente. Cara. E botou a gente para fazer a peça, cada um fazia uma coisa. Ele é rock and roll, o cabelo dele vinha até aqui. Adivinha quem foi a sereia em cima do coisa, com o pano amarrado na cintura? A menina central, que ficava de costas pro público segurando o pano, era o Cook. Eu ficava lá escondidinha, porque eu tinha o cabelo raspado. O Cook era antes de mim, assim, mais próximo do palco. Ele ficava de costas e fazia igual a gente. Na primeira cena eu fazia o que a gente chama o que se chama na oficina de focão, né? Eu ficava assim, me sentindo, sabe, nessa cena. Achava muito legal estar ali fazendo e tal. Era uma empolgação. O Lendas tem esse lance da diversidade, de tipos de pessoas, de tudo, de gênero. Eu acho o Lendas Tribos a cara do Candé, isso aí, cara, saca? Ele é assim, aberto, todo mundo, a galera, tudo quanto é gente. A oficina é assim.
Eu acho Lendas muito especial, cara. Assim, eu lembro de me emocionar, é que eu sou desses, né? Eu sou emotivo pra caramba, assim. Eu até hoje lembro e me vem lágrimas nos olhos sempre que eu lembro da trilha sonora da cena dos duendes no Lendas e Tribos, e me encanta, me enche de alegria ter passado por ali, sabe? Uma das coisas que me dá muita saudade é a cena do Gnon. Me dá uma saudade louca, assim, que a gente descia do palco pra ficar em volta da galera, e eu não lembro quem soltava uns cheirinhos de mato, assim, sabe? Todas as vezes eu me emocionava ali, eu me sentia como se eu fosse um gnomo. Muito animada. Eu amava a cena das fadas doentes, né, dos elementais. Então eu tava toda, porque eu tinha asas, né? O Tico fez uma asa para mim e para Rebeca. Os macacos, que é aquela energia imensa, né? A cena dos macacos era uma das cenas que eu mais gostava, que era uma cena muito física e que a gente falava sobre essa evolução, né, do ser humano, que na verdade, será que evoluímos mesmo? E a gente saía pela plateia distribuindo banana. Era um barato essa cena, era muito, 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 muito astral, e dessa já ia para outra. O Candé, eu acho que nunca quis fazer a banda, fazer o Hair, justamente porque senão ia faltar metade para ensinar, porque tinha 20 pessoas fazendo a peça, tinha 20 hippie lá fazendo o Hair lá, ia ter só 10, porque o resto ia estar tocando, entendeu? Eu não tive essa coisa de dançar e de trabalho de corpo. Então, eu lembro que na minha primeira montagem, eu levei acho que uns 2 meses para aprender a coreografia do Hair. Mas o Detão montou o musical Colombo e eu, na época, fiz, né, o personagem de índio. E aí, como no Lendas tem, né, a cena do índio, eu pude reviver todo o figurino ali, né, que era um figurino que minha mãe que fez, tal, foi bem legal, então, participar dessa montagem. O Banco Real, na época, né, ele estava fazendo uma campanha universitário, estava querendo atrair os universitários, e ele começou a investir em vários projetos universitários, e eu não lembro como. Eu também, de novo, né, não participava. Eu queria estar lá na palco, eu queria tocar, eu não queria saber para onde ia, como é que ia acontecer. E aí, de repente, chega esse convite, ó, a gente vai fazer uma turnê pelo Brasil, de ônibus, para fazer o Lendas e Tribos. E eu lembro de ter um pingo de preocupação, mas, por outro lado, uma vontade enorme de estar ali, uma felicidade. Então, acho que eu fiquei feliz quando falou, putz, você vai receber uma graninha, então pelo menos não é só pelo amor à arte, é o amor à arte. A gente fazia pela paixão, né? Eu já tinha feito algumas coisas, recebendo, né? Mas uma viagem, ainda mais com pessoas que você ama, né, queridos, recebendo é espetacular. E eu acho que a gente recebia bem, sim, porque hoje em dia, se você compara um cachê que você paga para um lugar que tem tudo isso de gente, hoje em dia pagaria muito menos. Isso é real. Ali na turnê em si, o que eles pagavam pra gente, eu não vou chamar de exploração, não é isso. Pra gente estava ótimo, porque, pô, imagina, é a nossa primeira turnê, a gente não queria nem saber se estavam pagando ou não, a gente, sabe, estava tão empolgado, a gente queria tanto fazer aquilo, a gente era tudo novidade, era tão prazeroso, era tão, sabe assim, era você falar assim, cara, rendeu frutos aquilo que a gente fez, né, a gente criou um filho e ele cresceu, e cresceu e está gerando frutos pra gente. Eu recebia o salário e desenvolvi, né, junto com os ensaios, desenvolvi o desenho e cheguei no projeto final, que eu fiz uma planta, tem roteiro, tem todas as coisas, o produto, né, a criação de arte, de iluminação cênica, eu fiz o trabalho completo. Ó, você vai ganhar tanto, você quer ir fazer esse violão? É uma música só, mas tem que ensaiar assim, assim. Era tudo falado, cara. Se eu aceitei, a culpa é minha, entendeu? Então não ligava, eu falei, beleza, tanto, beleza. A gente tava empolgadaço ali, é lógico, tinha algumas outras pessoas que acabaram não continuando, porque tem a vida pessoal, né, tinham músicos que tinham shows, tinham outras coisas para fazer, não podiam estar o tempo inteiro.
eu sempre fui muito grato aos menestréis em todos os sentidos, inclusive o de remuneração. Mas eu acho que assim, a realização como artista e também o financeiro foi muito gratificante para mim. Mas, então, lógico, poderia ser mais, poderiam pagar mais, pagar melhor, lógico, poderiam, né? Mas pra gente, cara, a gente estava tão empolgado, a gente estava tão satisfeito em estar ali. Artista ganha mal, né? É uma tristeza, é uma tristeza. E sempre foi assim. Eles falam, ó, dá para pagar isso aqui, você quer fazer? A gente não pode inflacionar, porque se eu pagar isso aqui, eu vou ter que pagar isso aqui para todo mundo, a gente não vai ter verba. Quando de novo, a minha mentalidade na oficina, ela não era uma mentalidade comercial, não era uma mentalidade de ganhar dinheiro. Eu tinha plena consciência de que eu ia ganhar dinheiro em outro lugar. Eu entendo que eu recebi por esse processo o que eu recebi de salário desses meses. Era o que eu recebia na época, era o que eu tinha, né? Eu não julgo se isso era mais ou menos, porque para mim era o suficiente e estava tudo certo. Vai ter horas que a gente não vai ter dinheiro. Vai ter horas que acho que o Banco Real, não sei se na época chamava Banco Real, vai apoiar e a gente vai ganhar bem, todo mundo. Então, acho que o Candé sempre foi muito claro no que ele ia pagar, sempre me pagou, honrou com tudo que ele falou sempre. Na turnê eu também recebi cachê e durante a temporada eu recebi parte da bilheteria, eu era co-participante da bilheteria. Eu não me lembro da oficina ter atrasado um cachê, eu não me lembro da oficina ter falado, vai ser 3% e pagou 1%, nunca existiu. Eu me lembro sim de ter falado, aqui, se você quiser, não é obrigado a fazer, mas a gente não vai ter verba para ninguém. Tamo junto? Foi, tamo junto, na hora. Já trabalhei bastante no âmbito internacional com teatros e fazendo turnês internacionais e lá existe bastante isso. Que no Brasil não é exclusivo da oficina, nem do Lendas, nem de ninguém. Não existe copyright para essas artes, para esses desenvolvimentos artísticos. Então você tem lá o músico que ainda tem alguma coisa de ECAD, que recebe. Mas mesmo os artistas, os intérpretes, eles não têm ali, né, nos personagens que eles ajudaram a criar e desenvolver, eles não têm copyright de coparticipação disso, no produto que é explorado, né, porque virou um produto e um produto é explorado. Mas isso é uma coisa de legislação do Brasil. O Brasil não tem lei de copyright para criação de desenho de luz. Eu não estava ali para ganhar dinheiro. Então, eu quase que não me importava com o dinheiro, mas era muito pouco. A oficina foi a minha introdução de fato. Eu estudava artes plásticas nessa época, estava fazendo faculdade quando eu encontrei a Dani e fui ver o espetáculo. Eu estava bastante satisfeito com o curso na época, com a trajetória na arte plástica. Tinha até entrado num grupo de teatro livre que tinha na faculdade, mas por diversão. Eu sempre gostei de fazer teatro, mas não me imaginava ator. Mesmo porque eu desenhava, tinha essa questão toda com artes plásticas, então achei que seria esse o caminho. Existe minha vida antes e depois do Lendas, porque o Lendas foi um marco na minha vida, assim, foi importantíssimo. Para que eu tivesse mais a responsabilidade que o Candé me deu, né? E ele sempre, o Candé tem isso, ele consegue extrair o melhor do artista, ele tem essa facilidade, né? Eu acho que o Lendas, profissionalmente falando, na minha carreira profissional, né, foi um capítulo muito muito bonito, muito bacana, um processo desgastante, mas que valeu muito a pena ter feito. E engraçado, porque eu sempre trabalhei com arte, mas eu nunca tive uma carreira artística fora dos menestréis. Eu me especifiquei em trabalhar com isso, né? Quando eu comecei a querer trabalhar com os menestréis, eu já trabalhava com eles. E eu nunca pensei em sair. Nunca foi uma coisa que eu falei assim, vou sair e fazer outras coisas. Não, sempre quis trabalhar com eles, para eles, montando os espetáculos deles. Então, quando acabou o Lendas, vieram outros projetos. Veio um Vale Encantado, veio uma Dança dos Signos, veio o Léo e Bia de novo. O Lendas só foi um projeto especial. Mas não que ele tenha assim, poxa, do Lendas eu resolvi fazer outras coisas da minha vida, não. Eu sempre quis ser o cara que estudou o método. Eu acredito muito no método do Oswaldo. Eu acredito muito no método que o Datão e o Candé
aprimoraram para os alunos, né? E tanto é que até hoje eu trabalho com isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar a obra do Oswaldo, eu preciso estudar as pessoas que ele estudou para compor esse tipo de método, Viola Spolin, Peter Brook, Stanislavski, eu preciso estudar esses caras e preciso muito ouvir a obra do Oswaldo para ver como que é o estilo. Eu gosto da sensibilidade com que ele põe o violão, eu gosto da sensibilidade com que ele diz o texto e qual é a proposta, né? Então acho que mais do que o Lendas, os menestréis assim são uma aula de vida assim para mim. E hoje em dia eu trabalho com isso 24 horas por dia. Eu gostei muito quando eu fui em 99 assistir o Noturno. Eu não sabia de nada. Eu achei até que era playback. Eu vi Stella Cassilati, Cello Palma, um amigo músico me levou. Foi o primeiro impacto que eu tive com isso. Que eu fui assistir essa peça e falei, caramba, os caras são muito, mas me chamou a atenção os músicos. Quando eu fui lá em 99, aí um amigo meu me chamou, falou, vamos fazer esse curso? Eu falei, vamos, gostei. Assim, a minha sensação quando eu entrei na oficina dos menestréis foi, primeiramente, assim, de medo, cara. Eu tinha medo, né? Porque eu era muito envergonhado, eu era muito tímido quando eu era moleque, né? E a minha irmã já era mais aparecida, gostava de trocar ideia com todo mundo e tudo mais. Ela tinha vontade de fazer teatro, né? Como eu disse aqui, foi por conta dela que eu acabei entrando. Mas eu tinha medo, era muito envergonhado, assim. Só que foi uma parada que mudou a minha vida, assim, para sempre. Escolha da minha profissão, escolha do que eu faço hoje. Você vê, a pessoa é fantástica, maravilhosa, e a pessoa fica meio intimidada, acho que a gente já está lá há um tempo, vai lá e faz, sabe? Porque, né, é muito louco isso, quando você vê, tem muita gente, eu acho que nesses anos todos no teatro, acho que tinha muito isso, e eu também passei por isso. Eu era muito tímido, muito tímido mesmo, e depois que eu entrei no Lendas, aos poucos, né, você vai perdendo timidez, né? Você vai vendo tanta gente te olhando, te assistindo, e sei lá, vai passando o tempo e vai perdendo um pouco da timidez, mas eu ainda sou tímido, eu venho do interior e ainda sou tímido, não perdi toda essa timidez, não. E aí, quando eu entrei na oficina, realmente mudou a perspectiva, assim, levou um tempo para isso se concretizar dentro de mim, mesmo na oficina, eu trabalhava com outras coisas, ainda pintava, cheguei até a fazer exposição lá na oficina de telas, pintei coisas para a oficina, mas ali que deu o start mesmo, que em determinado momento eu tinha que estudar e seguir a carreira como ator, e estamos aí até hoje. Bom, foi o Lendas que realmente mudou a minha vida, né? Tudo que eu estava traçando, tudo que eu estava planejando para minha vida, eu acho que o Lendas foi o grande responsável por isso. O que eu levo dos menestréis hoje? O que me agregou na vida? Disciplina artística, respeito com o público, é arte além da arte e é música além da música. Não tem a ver com tocar bem ou atuar bem. Eu acho que moldou um pouco do meu caráter, assim, acho que atualmente eu sou um cara que eu prezo muito horário, então no meu trabalho eu não costumo chegar atrasado, porque eu acho que o Candé pode aparecer no meu trabalho a qualquer momento, assim, sabe? É muito louco, assim, é uma coisa que ele sempre falava, se chegar atrasado, nem vem. E eu sempre tive isso na cabeça, e eu tenho isso até hoje. Isso é uma coisa que eu levo pra vida, assim, então eu não chego atrasada, eu sou muito responsável, não é à toa que eu tenho um cargo que eu tenho hoje, né, de liderança já faz tempo. E eu acho que tudo isso foi o teatro que me deu. Tanto o balé quanto a oficina me ajudam até hoje, né? Me formaram como mulher, assim, mudou minha vida como bailarina e como pessoa, mesmo dando aula até hoje. Então, para mim, assim, foi muito, muito importante mesmo. E por gostar muito da oficina como aluna, que eu comecei a querer trabalhar com a oficina, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e eu tô até hoje, e sou muito grata a ele pela oportunidade, e é isso, e tudo começou por conta do Lendas e Tribos. Por conta dessa diversidade de pessoas, que tem gente de tudo que é tipo, de tudo que é lugar, ele me deu esse aval e ele me mostrou, eu muito jovem, assim, por ser gordinho, que eu pensei assim, foi até meio louco, porque acho que foi um pensamento, acho que é maduro demais para uma criança de 10, 11 anos de idade,
que eu pensei, eu lembro claramente, assim, olhando para o espelho, sem camisa, e eu falei, poxa, eu nunca vou ser mais rápido correndo que ninguém, mas acho que a minha cabeça pode ser mais rápida do que a dos outros. Então, o teatro, e sempre durante todas as preparações ali para a peça, os exercícios de improviso nas aulas, isso me ajudou pra caramba e acabou formando um pouco da pessoa que eu sou hoje em dia. Você não precisa ser o melhor, mas você vai ser o melhor. Com certeza o Deto vai ter o lado dele, mas eu estava muito teimoso. Talvez fosse dizer, eu estava muito centralizador. Eu nunca tive esse ciúme, não. Talvez eu tenha, às vezes, enchido um pouco o saco do Candé por ser mais velho, né? Então, no começo, eu achava que eu era mais o dono da verdade. E o Deto, hoje em dia, a gente fala isso até com graça, né? O Deto fala, cara, você é muito centralizador. É um saco trabalhar com você, porque você quer, quando a coisa é você não aceita opinião, você não aceita crítica. E com o tempo eu fui... Ouve seus assistentes, o Deto sempre falou isso. Tem que fazer assim, porque assim não dá. Assim. Depois eu comecei a pensar, Deto, quem é você para dizer como tem que ser feito, entendeu? Ouve seus assistentes, hoje em dia eu ouço muito mais, né? Mas na época, talvez aquelas críticas soassem com uma coisa, não quero a tua interferência, entendeu? Aqui é meu, sabe? Talvez aquele irmão mais novo que agora quisesse, talvez fosse isso. Então muitas críticas maravilhosas que o Deto falou pra mim, eu não usei. Então eu dava a minha ideia e não deixava ninguém falar nas outras peças. E todo mundo concordava com a minha ideia e beleza, era a minha ideia. E no Lendas não, era uma troca legal. Então a ideia de outra pessoa podia ser muito melhor que a minha. E legal, que bacana. Então isso eu aprendi pra vida. Eu aprendi a escutar mais as pessoas, que hoje em dia eu preciso muito. Né? Não posso eu só falar, eu preciso escutar os meus funcionários, porque eu coordeno ali, né? Então isso me ajudou muito na vida mesmo. O Lendas foi um acontecimento nas nossas vidas, assim. Do Lendas, a gente saiu para vários lugares, assim, sabe? Assim, a Dani saiu para o Cirque du Soleil, enfim, todas as pessoas que estavam envolvidas no Lendas, elas foram muito agraciadas, assim, nos futuros aí, porque o Lendas trouxe muita coisa boa pra gente. Na minha carreira foi muito importante, então eu comecei ali e aí veio esse processo de criação, que foi o meu primeiro processo de criação na minha carreira dentro do teatro musical, que foi incrível. Claro, não só o Lendas, como toda a minha passagem pela Oficina dos Menestréis me ajudou muito, né, na minha... vamos dizer, na minha carreira, na minha vida artística, né, que eu trago até hoje, né. Então, ainda trabalho com música, me apresento, faço shows e tal, e vira e mexe, alguma coisa que eu aprendi na oficina sempre me ajuda, seja na hora de falar, seja na hora de me apresentar, ou seja na hora de me concentrar, o negócio da disciplina que eu falei, de chegar antes, de entrar no clima e tal, isso sempre ajuda muito até hoje. Chegar num lugar e saber apresentar onde for. Se eu chego hoje e tenho... a gente consegue montar aqui na cozinha, sabe? Então, acho que isso a viagem trouxe, e com certeza para todos nós. Porque a gente, cada dia era uma coisa nova, né? Uma experiência nova, um palco novo, luz diferente, plateia num lugar diferente. Então, um dia a plateia estava aqui, um dia aqui, um dia aqui, um dia aqui. Tudo diferente. Então, acho que isso traz uma dinâmica como atriz e como profissional diferente do que se eu não tivesse passado por isso. A Oficina dos Menestréis trabalha a coxia como ninguém trabalhou assim na minha vida, né? Eu tenho um respeito muito grande e eu dou à oficina os parabéns e o agradecimento de ter feito eu sentir a vontade e a gana de querer ser ator e de expandir aquilo para fora, né? A peça Lendas e Tribos me ajudou nesse sentido, de deixar um pouco de me sentir como aluno e passar a já me sentir um músico, um ator, enfim, né, um integrante ali de um elenco mais sério. Então, acho que Lendas teve esse impacto de caramba, olha, a gente conseguiu, a gente aprendeu, né? Então, eu devo muito aos dois, entendeu? Acho que isso foi realmente o ponto alto da minha carreira.
Me ajudou muito na minha vida profissional, porque é o que eu te falei lá atrás, né? Uma coisa é você ser músico de palco, show. Já estava muito acostumado a fazer show. Eu fazia show ao vivo, profissional, desde os 15 anos eu já tinha subido no palco e tocado pra gente. Mas o teatro mudou completamente, parece que é outra coisa. Você fazer uma peça é outra coisa, então eu tinha que manter minha habilidade musical com outra parada, de chegar a tempo de pegar a guitarra correndo, de estar numa cena, de você estar sempre atuando. Aprendi muito ali com eles. Demais ali, com o Candé e com o Neto. Então, e levei isso para os meus alunos. Então, realmente, assim, para mim, é uma gratidão eterna a experiência de palco, de vida de palco que eu recebi com o Detão, Candé e com o Rica. E também o respeito ao palco e à arte, né? Então, que é aquela coisa da gente realmente tratar com carinho, ter zelo pela arte, né? Não fazer de qualquer jeito não, procurar sempre estar realizando da melhor maneira possível. O Candé falando o que vai acontecer ali no dia. Essa foto é maravilhosa. E isso é uma coisa que eu não encontrei mais, sabia? Esse carinho, esse cuidado, eu acho. Mais do que isso, esse cuidado do diretor com o espetáculo, eu não encontrei mais nas minhas idas e vindas. Mas a gente não tinha ideia que ia estar vivo até hoje e que ainda vai permanecer por muitos e muitos anos. E também nunca esqueço uma bronca que eu dei na Camila Vaz, que essa é assim, acabou comigo depois. A gente estava montando o primeiro Tempo da Flor, isso já era 2006. Já tinha se passado 6 anos, já tinha uma certa maturidade, né? Eu tenho um arrependimento disso, eu sei que a Camila já me perdoou 1 milhão de vezes, eu sei que do coração dela, eu sei que ela me perdoa, mas ela não merecia, cara. Tipo, ela não merecia mesmo. We'll be right back.